Prezados colegas, não há dignidade humana sem respeito aos direitos humanos. Assim como não se pode falar de direitos humanos sem se proteger a dignidade da pessoa humana. Este é o grande desafio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Dignidade e Direitos. A igualdade do ser humano está na sua essência. Todos sentimos a dor e só podemos nos realizar com a felicidade. Até os mais criminosos, de alguma maneira, buscam a felicidade para si. Podemos ser diferentes na nossa forma de pensar, raciocinar, reagir aos estímulos ou de responder às várias provocações da vida. Mas todos nós sentimos a vontade da tranquilidade, sentimos a falta da justiça quando somos injustiçados, alegramos-nos com o calor familiar e nos realizamos com o exercício de uma atividade rentável ou justamente remunerada. Podemos ser diferentes na nossa forma física, na altura, no tom da voz ou em qualquer tipo de atribuição física. Mas todos nós sabemos o valor de um sorriso, de um abraço, do bem-estar e da vida saudável. Todos nós conhecemos o valor da liberdade e da independência. Isso é que nos torna iguais em dignidade e direitos. O fato de intrinsecamente sentirmos o mesmo, almejarmos o mesmo e estarmos dispostos a lutar pelo mesmo. E é por isso que hoje estamos todos aqui, para manifestarmos de forma legítima o nosso desejo por uma vida melhor, por uma vida mais saudável, por uma vida mais digna, para nós, profissionais de fisioterapia e da terapia ocupacional, e para toda a população brasileira. O jurista brasileiro, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Dr. Antônio Augusto Cansado Trindade, em sua palestra na 4ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em 1999, em Brasília, afirmou que o grande desafio da humanidade encontra-se em situar a pessoa humana no centro de todo o processo de desenvolvimento, o que requer um espírito de maior solidariedade em cada sociedade nacional e a consciência de que a sorte de cada um está inexoravelmente ligada à sorte de todos. Em outras palavras, consiste em articular a ideia da cidadania em sentido amplo e que articule a diversidade das dimensões da vida humana, tendo como pano de fundo a dignidade humana. A dignidade humana, por outro lado, alicerça-se na combinação indissociável de direitos e de responsabilidades. Hoje em dia não podemos falar em direito sem ao mesmo tempo referir as responsabilidades que deles decorrem. Eis o que diz o artigo 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. No exercício desses direitos e no gozo dessas liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros, a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública, do bem-estar numa sociedade democrática. Para tanto, o sistema COFITO-CREFITOS, nesta Conferência Nacional, demonstra a importância e a necessidade do Estado ser colocado como o verdadeiro viabilizador do equilíbrio social. Hoje, nessa mesa, formamos um corpo de entidades com prerrogativas distintas, porém com responsabilidades comuns. Temos aqui um exemplo claro do que chamo de corporativismo ético, ou seja, a união de entidades co-irmãs a fim de discutir e de garantir direitos ao cidadão brasileiro. Penso que um dos maiores legados desta vida está em cuidar e ou preservar a dignidade do ser humano. Realmente somos pessoas e profissionais privilegiados, pois de alguma forma, como profissionais da saúde e ou
representantes de entidades responsáveis pela proteção da vida, nossa responsabilidade e o nosso dever de fazer é ainda maior. Pois bem, nesse momento em que tornarei mais explícito o que entendo ser de responsabilidade comum entre as entidades que representamos, peço aos senhores uma atenção especial, para que possamos nos comprometer individualmente e coletivamente para melhorar essas realidades. Promover a dignidade humana. Garantir o acesso à saúde integral aos 180 milhões de brasileiros. Zelar pela qualidade dos serviços de saúde prestados à população. Promover a sustentabilidade ética, econômica, regulatória e social da saúde nesse país. Obviamente, para que possamos cumprir com esses legados, precisamos discutir a vontade política, o exercício ético da cidadania, a dignidade humana e a valorização profissional. Quanto à vontade política, faço nesse momento um manifesto de indignação com a política nacional de saúde desse país, que ainda encontra-se de fato focada na doença e na hegemonia de uma ou duas profissões da saúde. Indignação com alguns representantes políticos da Câmara e do Senado que deveriam legislar olhando para a maioria da população brasileira que em pleno século XXI está desprovida do acesso à saúde integral. Ao mesmo tempo em que reconheço e manifesto os agradecimentos a todos aqueles que contribuíram para a aprovação de leis, resoluções ou portarias que garantem a atenção multiprofissional na assistência à saúde. Indignação ainda com corporações médicas que tentam de forma distorcida transformar inverdades em verdades, tentando se apoiar em órgãos públicos e na mídia nacional. Porém, o sistema COFITO-CREFITOS acredita na sua normatização, assim como no Poder Judiciário, para, se for necessário, restabelecer a verdade e garantir o exercício pleno e legítimo das nossas atividades profissionais. Não aceitaremos qualquer tentativa de subserviência ou hierarquização entre qualquer uma das profissões da saúde. Quanto ao exercício ético da cidadania, peço licença aos senhores para fazer a leitura do grande programa ético que Montesquieu enunciou luminosamente, já na primeira metade do século XVIII.